Vamos para mais um podcast do primeiro Fórum de Inovação Sindical, recebendo aqui uma novidade, uma inovação para o tema do sindicalismo, que é a cannabis medicinal. E aqui estou com o Pedro, que é o CEO, o protagonista, é alguém que rompeu fronteiras e preconceitos em relação à cannabis medicinal. Pedro. Obrigado, Paludo. Um prazer para a gente estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, e vamos fazer esse remédio chegar para mais gente, principalmente para os trabalhadores que levam esse país nas costas, né? Literalmente. Um mentor que é o Márcio de Souza, que estava aqui hoje, então para mim foi só de encontrá-lo aqui já foi um presente que o evento me deu. E foi nessa construção com os motoboys de luta de 20 anos que me preparou para essa luta da cannabis, né? É bom fazer esse paralelo porque os motoboys era proibido também e a gente teve que criar uma regulamentação para eles, e a gente está fazendo a mesma coisa agora com cannabis. Então eu brinco que ali foi a minha faculdade, o meu mestrado, o meu doutorado que me preparou para estar hoje com a Santa Cannabis, criando um movimento que desmistifica, que quebra tabu, que traz uma construção coletiva de baixo para cima, né? Então, a Santa Cannabis é uma associação que nasceu da necessidade pessoal minha, com a minha avó, que é uma parkinsoniana, e a gente buscando um tratamento para minha avó melhorar, a gente achou a cannabis. E só que o acesso difícil da cannabis, por ela ser importada em dólar, caro, poucos médicos receitando, nos obrigou a, enquanto sociedade civil organizada, se organizar para montar uma associação para buscar esse acesso legal de uma forma justa, porque somente quem tinha acesso era quem tinha dinheiro. Importar. Exato. Quem tinha dinheiro importava, tinha acesso a bons médicos, à informação. Quando eu descobri isso, eu trouxe toda essa minha vontade de mudar o mundo, vamos dizer assim, essa coisa da minha natureza, que é brigar por alguma coisa, com algum propósito. Eu juntei essa força, busquei um advogado, que é o Dr. Walter Beirit, que é do movimento sindical. O Dr. Walter, meu amigo, Walter. Dr. Walter Beirit, meu grande amigo. Dr. Walter, ele... ciclista agora, tá todo fitness e tal. Isso, DJ. Dr. Walter, um grande abraço. E aí o Dr. Walter, eu busquei ele, pedi ajuda para ele, e a gente fez uma ação civil pública baseada na Constituição Federal. Né? E os pilares eram direito à saúde, que é um direito universal, o direito de se organizar em associação para mudar aquilo que a gente não concorda, que é um direito constitucional, e o direito de fazer desobediência civil pacífica e controlada. Em cima desses 3 pilares, a gente construiu a ação civil pública, montou a associação e desafiou as leis, desafiou a União, desafiou as regras para trazer saúde para pessoas que não tinham acesso. Sabendo que a gente estava do lado certo da história, encorajado pelos pacientes, encorajado pelos resultados que os pacientes estavam tendo, a gente cresceu. Né? E durante a construção da ação civil pública, a gente começou a ação civil pública com 80 pacientes e terminou ela com 1.500, 1.800 pacientes, se eu não me engano. E essa ação civil pública nos deu o direito, é uma ação civil federal, transitada e julgada, que nos deu o direito de importar semente, plantar, extrair, transportar e pesquisar. Então ela é uma decisão... Extrair significa a transformação para extrair o óleo. Exatamente. Transformar a biomassa, como a gente chama, a flor da cannabis, em óleo, em extrato, que depois vai ser diluído e virar óleo que vai atendendo 12 mil pacientes. Né? Hoje a gente tem 12 mil associados. E hoje vocês têm uma autorização, digamos, quem que autoriza? Qual é o órgão federal? Hoje é uma autorização judicial. Ela está transitada e julgada. Já é uma sentença. Foi através de uma ação judicial.
Porque o juiz... Nessa ação civil pública. O juiz entendeu que os pacientes que necessitam dessa medicação... Pessoas precisam ser associadas Sim. à Santa Cannabis. Sim, a gente só pode fornecer para associado, mas essa decisão, o reconhecimento é tudo. Sim. No momento que um juiz federal reconhece o nosso trabalho, as portas se abrem e a gente consegue fazer uma coisa que é muito básica, que é qualificar o nosso óleo, certificar o nosso óleo. Porque a gente está falando de saúde, então a gente precisa entregar para o paciente um produto que seja confiável, seguro, padronizado. E a gente não conseguia fazer isso porque nenhum laboratório queria certificar o nosso óleo, porque a gente não tinha o compliance. Não tinha compliance, a gente estava nesse limbo jurídico. No momento que tem essa decisão, a gente consegue certificar o óleo e aí muda tudo isso. Me permite aqui, o Francis está nos assistindo aqui, fazer uma síntese de uma aula de marketing. Eu vi o vídeo institucional também da Santa Cannabis, o teu storytelling, né? Você tem aqui, conta uma história que parte, daí a jornada do herói, né? Sim. Que parte da necessidade da sua avó, acometida de Parkinson, né? E que o melhor medicamento, né? O que tem mais resultado, talvez o único que tenha um resultado efetivo para essa situação de adoecimento, mas tem para outras várias situações de adoecimento, é a cannabis, né? Sim. Então você parte dessa necessidade, você busca parcerias do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de pessoas que estão também dispostas, como você, ao desafio de transformar isso numa realidade, passa por muitas dificuldades, supera essas dificuldades e cria uma marca de algo que tem uma discriminação, que as pessoas têm um certo medo e preconceito por conta dos vários usos da cannabis, né? Sim. E você coloca o nome de Santa. Sim. Santa Cannabis, porque tem a ver com Santa Catarina, porque é de Santa Catarina, não, por que é Santa Cannabis? Isso é uma jogada de marketing genial. Sim. O Santa Cannabis foi a junção de ser de Santa Catarina com ser uma planta sagrada, porque quando a gente começa a ver os depoimentos, é muito engraçado, as pessoas falam, a minha vida mudou da água para o vinho, é como se fosse um milagre, é como se fosse uma bênção, e de tanta gente ouvir isso nos depoimentos, né, no começo da associação, e o próprio impacto que teve com a minha avó, eu falei, cara, parece isso, né, e a gente falou, cara, vamos botar Santa Cannabis? Dentro da diretoria, no começo, a gente falou, cara, não, porque a gente vai misturar a igreja com cannabis, isso vai dar problema. Eu falei, não, cara, eu acho que agora é a hora de chamar atenção, de levantar a discussão. E no Daime, ela é conhecida como a Santa Maria, né? No Daime. Então a cannabis traz essa coisa do conhecimento ancestral, para quem... né, e você vai buscar, é um medicamento, né? Utilizado há milhares de anos, pelo conhecimento ancestral de vários povos que utilizam de forma correta para a questão da saúde, socialmente, e de repente se começou, né, todo esse trabalho de politização ideológico, de policiamento, de controle sobre isso, que eu vejo que aqui tem questões morais ligadas, tem uma disputa moral, eu acredito, religiosa, né, contra a ancestralidade, o conhecimento ancestral, cultural, tem uma disputa econômica, principalmente, contra um dos conglomerados globais mais poderosos do mundo, que são as farmácias, né, que tem um interesse muito grande, e não é por nada que elas se multiplicam, elas brotam farmácia em cada esquina hoje, né, uma coisa muito forte, que são os grandes que financiam o combate, né, ao uso da cannabis medicinal. Então eu imagino que é um enfrentamento muito desafiador, e vocês são os únicos ou os primeiros a terem certificação em Santa Catarina? Em Santa Catarina nós somos os primeiros, eu acho que ainda somos os únicos, apesar de ter outras associações. Mas isso que você falou é exatamente isso. A gente está enfrentando aqui 100 anos de proibição. Esse ano faz 100 anos de proibição. E as bases da proibição estão ligadas ao controle, né, de classes e
ao capital. Quando a cannabis, quando descobriu a penicilina, foi uma revolução, foi aí que nasce a indústria farmacêutica. E aí fecha-se todos os boticários do mundo, porque essa planta estava num boticário, numa farmácia de manipulação da época, vamos dizer assim, numa farmácia de produtos naturais. Né? Você ia procurar remédio num boticário, numa farmácia que vendia raízes, folhas, plantas, chás, né? E aí a indústria farmacêutica americana descobre isso e fala, cara, descobre a penicilina e fala, vamos mudar a regra do jogo. Fecham-se os boticários e vamos começar a formar médico para vender o nosso produto. Aí que nasce a indústria farmacêutica. Do outro lado, a gente tinha um outro interesse comercial, que era da Dupont e da Lycra. Porque uma calça de cânhamo dura 20, 30, 40 anos. Ele é muito mais resistente, apesar de não ser tão confortável. Então vem a indústria da Lycra, vem a indústria do algodão e fala, tira o cânhamo, tira o linho de cânhamo e vamos botar o nosso produto. E aí vem a proibição de controle, porque na lei seca, os brancos ficaram proibidos de beber, mas os negros e os latinos podiam fumar. Como assim? Como assim? E aí veio a história que a cannabis era a droga dos negros, dos latinos, e que deixava os negros e os latinos indolentes, que eles rendiam menos num trabalho de 14 horas, menos que os outros, e que abria a mente, né? Porque é isso que ela faz. Ela acaba fazendo você pensar um pouco mais, e quem pensa demais é um risco para essas pessoas. Né, e que é isso que a gente vê hoje a partir dessa decisão quase inédita também do Uruguai, né? Foi protagonista do ponto de vista do uso da cannabis ou da maconha de uso recreativo. Se nós temos o uso medicinal e o uso recreativo. E tem o uso abusivo que gera dependência, como qualquer outro medicamento nas farmácias dessa rede que geram dependência química e muitas vezes levam a outras doenças e à morte. Então, por que esse tratamento desigual? É isso que é importante, porque qualquer medicamento, como diz o ditado, a diferença entre o remédio e a droga é a dose. Exatamente. Então, serve a mesma regra para a cannabis. Exato. Né? No caso da cannabis, isso se acentua, porque o remédio químico é um ET dentro do teu corpo. O seu corpo vai ter que se esforçar para tirar ele. Sim, ele é um corpo estranho. É um corpo estranho. Uma substância. É uma substância química. A cannabis não. Você produz o endocannabinoide. O seu corpo conhece naturalmente. Quando você recebe o fitocannabinoide, o teu corpo assimila aquilo ali. Por que assimila? Porque essa planta, que é a mãe das plantas medicinais, acompanha o homem há 5.000 anos. Quando você para e pensa que ela pode ser remédio, que ela é usada para rituais religiosos, que ela faz fibra, que ela faz tecido, que ela faz concreto. Você começa a entender, que é o hemp quit, você começa a entender que essa planta foi domesticada por nós durante esse tempo todo para fazer tudo isso por nós. E que é uma ameaça a esse sistema. E é uma ameaça ao sistema, porque ela nasce ali. Ela não depende de ninguém. Eu posso fazer meu próprio remédio em casa. Cara, isso é uma afronta à medicina. Eu posso fazer o meu próprio remédio em casa sem depender da farmácia, e com esse remédio eu vou diminuir a quantidade de remédios alopáticos. Então, pensa o medo que a indústria farmacêutica tem da gente. E deixa eu te contar como que eu aprendi um pouco, né, sobre isso, poucas leituras, mas conversando com as pessoas principalmente, porque durante um planejamento estratégico de um sindicato, o presidente do sindicato disse, nós vamos levantar uma nova bandeira de luta e que vai ser pela legalização, pelo uso, né, brigar para utilizar a cannabis medicinal como parte da lista de medicamentos pagos pelo auxílio médico, né, que foi no Sindalesc. Ele disse, cara, que é isso? E aí a gente começou a conversar e dialogar para entender a importância e aí a relação do Santa Cannabis com o Fórum de Inovação Sindical, que é um campo que nós vamos ser parceiros e continuar essa conversa. Vou botar uma vírgula aqui para continuar essa conversa, uma live, algum seminário específico, que eu sei que você já participou de vários e eu já ouvi aqui na Assembleia Legislativa e em outros lugares, e
te agradecer muito pela sua confiança, pela sua participação, pela parceria aqui no Fórum de Inovação Sindical. Deixa aí para as pessoas saberem como entrar em contato contigo e as suas considerações. Paludo, eu que agradeço imensamente de ter a oportunidade de fazer com que o nosso remédio chegue para mais pessoas, chegar onde o braço do governo do estado não chega. Então, para nós é uma honra, um prazer, e agradeço em nome dos colaboradores, dos nossos pacientes, essa oportunidade. A Santa Cannabis está nas redes sociais, @Santa Cannabis, tudo junto, santacannabis.com.br. Por esses caminhos vocês vão encontrar o nosso WhatsApp, nosso telefone. É importante que vocês saibam, todo mundo vai ser acolhido pela Santa Cannabis, tanto quem pode pagar, quanto para quem não pode pagar. Então entrem em contato, contem com a gente. Eu acho que é isso. Tamo junto. Obrigado, Pedro. Valeu, Paludo. Até a próxima. Abraço, Valeu. irmão. Valeu.